Estamos gravando esta que é a terceira aula da nossa matéria de mordomia cristã. Isso mesmo, hoje é a terceira aula da nossa matéria de mordomia cristã. Hoje é terça-feira, 14 de março, ano 2023. Este é o curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Damos bem-vindos a todos vocês, irmão Leandro Bonjour, família Ramalho, irmã Sabrina, Angelina, pastor Anderson, nossa irmã Flávia Pitol, nossa irmã Amanda, irmão Elton, irmã Ilana, que está ali se refugiando da neve, né? Creio que alguns de vocês aí também estão se refugiando da neve, e nossa irmã Bernadette, que está lá no quentinho, né, do Brasil, né? Como também eu estou aqui no quentinho da Flórida, hoje bateu 90 graus Fahrenheit. Um tempo quente, né? Não sei aí em Porto São Lúcio, né? Que hoje bateu 90, foi quentinho também, né? E aí, família Ramalho, ele tá sorrindo, né? Que está um pouquinho mais abaixo daqui de Orlando, e ali é quente. A irmã Bernadette tá falando quente apelido, né? Não, a irmã Bernadette tá na fornalha, né? Tá na fornalhazinha, né? Tá lá na prova de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Meus irmãos, antes de começar a aula, enquanto a irmã Sabrina orava, o Espírito Santo me ministrou muito forte, mas muito forte mesmo, no meu coração para fazer a vocês uma proposta. Presta atenção, eu creio que já fizemos isso no passado, né, em outras turmas, o corre-corre da vida. Infelizmente, não estou aqui me justificando, estou admitindo, né, que às vezes o corre-corre nos aperta bastante e a gente acaba negligenciando algo muito importante na nossa vida espiritual, né? Pelo fato que estamos aqui estudando, que vamos negligenciar a vida espiritual. É o contrário, né? Nós estamos mexendo com o mundo espiritual e isso é realidade e é pesado. Uma vez por mês, irmãos, eu gostaria de propor a vocês para que tirássemos um dia para orar e jejuar em favor da nossa escola. Eu sei que vocês têm uma vida muito corrida, como eu tenho, muito trabalho, é uma coisa assim aceleradíssima, mas eu acredito que uma vez, né, um dia no mês não vai matar nenhum de nós. Concordamos com isso? Não vai matar nenhum de nós. Então anote aí. Neste mês de março nós vamos fazer esse jejum, aí você vai escolher o horário que você achar por bem. Mas vamos tirar esse dia 24 de março, sem ser esta sexta, a próxima sexta-feira. Aí você escolhe os horários que você quiser orar. Nós não vamos determinar quais são os horários, né? Minha sugestão é que você separe 30 minutos, tá? Você pode orar uma vez, duas vezes, três vezes, você pode orar quantas sessões de 30 minutos ao longo do dia você quiser e puder. E aí você se organiza para jejuar também nessa sexta-feira. Eu não vou delimitar tempo. Você pode jejuar de 6 a meio-dia, de 6 às 3 da tarde, o dia inteiro, como você achar por bem, tá? Mas a oração e o jejum é em função da escola teológica, para que Deus entre com três providências. Primeiro, que guarde as nossas famílias de ataques das trevas, né? Porque é normal, estamos aqui com a mão na massa, vamos assim dizer, né? Normal. Quando a gente está com a mão na massa, a gente vai ser acrivilhado, a gente vai ser atacado de todos os lados para minar, entristecer, enfraquecer, debilitar a nossa fé, até que cheguemos o quê? Ao nível de fraqueza e abandonemos tudo. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Então nós vamos orar e jejuar para Deus proteger a cada um de nós e as nossas famílias dos ataques do maligno. Se o maligno não tenta me atacar, ele vai atacar minha casa, minha esposa, meu filho. Se o maligno não vai atacar o irmão Elton, vai atacar a esposa dele, a família dele, os filhos, enfim. Então vamos clamar ao Senhor. Senhor, protege a minha casa, protege a minha família, protege meu esposo, protege a minha esposa, protege a minha vida. Então, primeira razão do jejum e da oração, para que o Senhor proteja a nossa vida e a nossa família, tá? E nos guarde de todos os ataques do maligno. Segundo, que o Senhor fortaleça
a fé de cada aluno. Está anotando? Interessante você anotar para não se esquecer, que fortaleça a fé de cada um de nós, né, para nós resistirmos ao diabo. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, segundo o propósito deste dia de oração e jejum, para que ele nos fortaleça a nossa fé, nos mantenha firmes no momento das lutas, das provas e das dificuldades. E a terceira razão para que o Senhor mande novos alunos, não é? Tivemos um sensível crescimento aí com o casal Grijó, Rubiane, Gil, na família Ramalho, a irmã Flávia Pitol, o irmão Leandro Bonjour, irmã Amanda, né? Vários de vocês são fruto de oração, então vamos aumentar a nossa oração para que Deus possa trazer novos alunos. A turma da quarta-feira está crescendo depressa, graças a Deus. Foi uma turma pequena, hoje já estamos com 22 alunos. Hoje estamos aqui com 11 alunos. Então vamos pedir com que o Senhor, né, na sua bondade e misericórdia, mova, né? Se você conhecer alguém que tenha interesse e compromisso com a palavra de Deus, sinta-se na liberdade de convidar a conhecer a nossa escola, né? Se quiser apresentar a nossa escola em uma aula de cortesia, sem nenhum custo, sem nenhuma obrigação, só me deixa saber, pastor, eu tenho alguém que gostaria de conhecer a escola, né? Aí nós daríamos, sem nenhum custo, sem nenhum compromisso, uma aula de cortesia para nos conhecer. Gostou? Quer ficar? Aí entra no compromisso, tá bom? Posso contar com vocês? Posso contar com vocês? Então, dia de jejum e oração. Anotou aí? Sexta-feira, dia 24 de março. Vamos tentar colocar todas as últimas sextas-feiras do mês, quem puder, né? De repente, você não pode, por A e B razões, compromisso, trabalho demais, mas quem puder, por favor, estar separando pelo menos uma sessão de 30 minutos de oração na sexta, dia 24, ficamos felizes, Jesus, mais ainda. Se você puder orar 2, 3, 4, 5 sessões, quantas você puder, amém. Fique na liberdade. A gente não vai estabelecer o tempo que você vai orar. Agora, o jejum, eu peço que você se organize, tá? Porque o jejum vai tomar mais tempo, certo? Que você se organize da melhor maneira possível, a menos que você tenha algum problema de saúde. Eu tenho esse meu probleminha de saúde, eu não posso jejuar por um largo tempo, né? Só posso jejuar no máximo. Já digo para vocês, né? Pré-diabético não pode ficar sem comer por muito tempo, por causa da estabilidade da glicose. Então, eu só posso jejuar uma média de 6 horas. Antes eu fazia estripulia, hoje eu não posso fazer isso. Mas Deus, ele entende e vai, né, considerar o nosso desejo e a nossa intenção em tentar fazer alguma coisinha para glorificar o Senhor. Muito obrigado, então, pela gentileza, pela atenção de vocês. Eu vou só fazer uma postagem nos próximos dias para relembrar. Então, nós vamos fazer isso sempre, sempre, uma vez por mês. E vamos continuar tendo vitórias, né? Lutas, elas vão continuar, mas vamos ter vitórias ainda enormes para a glória do Senhor nosso Deus. Página 5. Página de número 5. Hoje iríamos corrigir os exercícios, mas eu prefiro, como está faltando muita gente hoje, infelizmente, né, estão faltando de 5 a 6 alunos, eu vou deixar para a próxima aula. A gente então já separa um tempinho, corrigimos tudo de uma vez para terminar, tá? Para facilitar essa nossa didática. Página 5, ponto número 2. Pecados contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo: prostituição, adultério, fornicação. Alguém diz que é a mesma coisa? São 3 tipos de pecados diferentes ligados ao corpo. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais é chamada de prostituição. A palavra de Deus nos diz aos crentes com muita clareza, mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor
para o corpo. Essas são as menções de 1 de Coríntios 6,13, 1 de Tessalonicenses 4,3. A Bíblia também tem graves admoestações contra quem comete o pecado de adultério. É o relacionamento sexual extraconjugal. Alguém me perguntou, como se dá exatamente o pecado de adultério? Tem duas situações, preste atenção. Duas pessoas casadas, e uma pessoa casada com outra solteira. Isso é considerado adultério. Estão entendendo? São duas situações à luz da Bíblia. Ou duas pessoas casadas, ou uma das pessoas casadas e a outra solteira. Aí é constituído o adultério. Já a fornicação é o relacionamento sexual entre solteiros. Ou então vamos facilitar. Relação sexual fora do casamento entre solteiros, fornicação. Relação sexual extraconjugal entre duas pessoas casadas, adultério. Ou entre uma casada e uma solteira, ou separada, como seja, aí se constitui adultério. Sendo um dos cônjuges, não é? Sendo um dos cônjuges, já configura-se biblicamente o pecado do adultério. A Bíblia ela é muito clara, ela é muito específica, né? Tanto que estamos aí trazendo os textos, né? O pecado de adultério, 1 de Coríntios 6,10, Hebreus 13,4, e o pecado de fornicação, Efésios 5,5, 1 de Timóteo 1,10 e Apocalipse 21,8. Aí vem a homossexualidade. É importante deixar claro que quando a Bíblia usa esse termo homossexualidade, na verdade a Bíblia não usa o termo que conhecemos como homossexual. O que é uma pessoa homossexual? Ela tem relacionamento sexual com a pessoa do mesmo sexo, isto é, homem com homem, mulher com mulher. Interessante, a Bíblia não usa essa expressão homossexual, é uma expressão que apareceu no século XIX. Interessante. Ela dá as características da homossexualidade. Dentro da homossexualidade temos duas vias ou duas vertentes. Homens com homens, isso chama-se gays, tá? Ou homossexualismo masculino. Mulher com mulher, isso chama-se lesbianismo, ou lésbicas ou lesbianas. Interessante que esses termos que eu estou mencionando, a Bíblia não aborda, porque são termos técnicos, são termos clínicos, tá? E a Bíblia não pretende ser um livro de medicina ou de psicologia moderna, mas ela dá as características bem detalhadas do homossexualismo. Vamos lá na apostila. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando-a abominação a Deus. Se você tem observado, o que mais se tem falado hoje, entre tantos assuntos, é o problema da ideologia de gênero. Quantos de vocês já ouviram falar desse assunto que está batendo pesado até entre os pastores? Estão discutindo, debatendo e até defendendo em alguns casos. Não sei se vocês sabem, a maior igreja de homossexuais do planeta Terra está aqui nos Estados Unidos, na cidade de San Diego, no sul da Califórnia. Uma igreja de mais de 10.000 homossexuais. Não vou entrar aqui em detalhes porque é muito constrangedor. São 4 pastores desta igreja, né? Um casal de homossexuais e um casal de lésbicas, ou seja, um casal de gays e um casal de lésbicas. Uma coisa assim aterrorizante. E o mais aterrorizante que este casal tem filhos adotados. Isso é, é o que mais aterroriza. E
toda a igreja, mais de 10.000 membros, né, eles têm filhos adotados. São, se não me estou enganado, segundo a estatística que eu tive acesso há alguns meses atrás, são quase 4.500, quase a metade da igreja são crianças de 0 a 13 anos. Agora, imagina a cabeça dessas crianças. Eu tenho 2 pais e 2 mães. Elas estão num ambiente podre, que eu falo ao mesmo tempo de Cristo, de Bíblia, de salvação, e aí é bem complicado entender qual é o conceito que eles têm de salvação. E pior, o conceito de família é mais confuso ainda, muito confuso, porque Deus criou macho e fêmea e criou as crianças para terem aquela identificação com a personalidade maternal e paternal. E como fica então com essas crianças? Que algumas delas só têm a identificação da personalidade paternal e outras só e unicamente da maternal. Resultado, gera-se um conflito espiritual, emocional, de grandes proporções. É uma aberração que está acontecendo no mundo e nesta igreja. E lembre-se, a igreja homossexual é uma das mais que crescem hoje aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Não vou entrar em maiores detalhes. No Brasil temos 2 que estão crescendo a passos larguíssimos. Tem uma em que está sendo projetado que até fins de 2023 ela poderia alcançar 15.000 membros no Brasil, na cidade de São Paulo. Pronto, já falei. Você vai descobrir qual é essa igreja que está chegando numa proporção agigantadíssima no Brasil. E o mais assustador, está tendo o apoio de pastores de igrejas tradicionais e pentecostais. Final dos tempos, Jesus está voltando, então não deveria, infelizmente, nos surpreender. Claro, nos choca, como seres humanos que somos, como cristãos, estamos aí batalhando para agradar o coração de Deus, mas infelizmente não deveria nos surpreender. Vamos lá ler a palavra de Deus, né? Em Levítico, capítulo 20, versículo 13, para vocês entenderem que homossexualidade não é um direito. As pessoas gritam hoje a plenos pulmões que homossexualidade é um direito, mas não é um direito, irmãos. É um desvio espiritual, é um desvio emocional, tá? Provocado por várias situações vindas lá do passado, que o diabo, claro, ele é muito astuto, vai se aproveitar das carências espirituais, emocionais, e aí cria uma guarida na mente da pessoa e cria uma confusão generalizada. Levítico, capítulo 20, versículo de número 13. E se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Irmãos, a lei tratava o homossexualismo com morte. Não é uma coisa fácil, porque a palavra de Deus deixa claro nesse texto, segundo a lei. Jesus, claro, mudou um pouco, mas não quer dizer que ele colocou paninhos quentes para dizer, não, está tudo bem. Não está tudo bem, embora na graça não se apedreja, não se mata. Mas o Antigo Testamento entendia que a homossexualidade ela tinha um poder de contágio, de contaminação, era uma coisa dura, era uma coisa pesada. Levítico 18:20. Levítico 18:20. Levítico capítulo 18, versículo 20. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Aí fala sobre a questão das uniões abomináveis, ou seja, do adultério, que o pecado de adultério traz também esse tipo de contaminação. Observe que Satanás descobriu uma forma muito curiosa de
estabelecer vínculos espirituais através do sexo. Não é à toa que lá desde a antiga Babilônia eram feitos sacrifícios aos deuses babilônicos usando as uniões sexuais, porque quando estudamos a Bíblia, aprendemos que a ligação sexual, ela não apenas promove a ligação dos corpos físicos, mas a conexão da alma, de duas almas e de dois espíritos. Isso é fantástico, gente. Por isso que a escritura lá em Gênesis diz claro, né? O que ajuntou Deus não separe o homem. Quando geralmente se lê esse texto, Gênesis 2:24, se costuma interpretar como somente o corpo, mas não é o corpo. Quando você estuda o texto hebraico, você descobre que é mais do que o corpo. É o corpo, é a alma, ou seja, mente, emoções e vontade, e é o espírito. Por isso que quando ocorre o divórcio, observe isso com atenção, quando ocorre o divórcio, ela é uma ruptura, para alguns necessária, mas à luz da Bíblia não foi o projeto de Deus, mas quando ocorre o divórcio, se rasga tanto uma estrutura física, que é o quebrantamento de uma família, como uma estrutura emocional e espiritual. Eu gostaria, sinceramente, eu falo com muito respeito, por favor, entenda-me bem, que vocês me indicassem uma pessoa que pelo menos já sofreu um divórcio na vida e provar se ela é uma pessoa 100% emocionalmente normal. Eu garanto a vocês que não é. 100% emocionalmente normal não é, e se é um cristão, pior ainda, nem espiritual, porque o divórcio ele cria esse quebrantamento, essa rasgadura no emocional, alguém está me entendendo? E no espiritual, ainda que batam na tecla. Não, o meu divórcio foi uma necessidade. Ok, ok. Cada um sabe aonde aperta o calo. Só que à luz da Bíblia, Deus deixou bem claro que o divórcio não foi plano dele, o divórcio foi uma concessão. E toda concessão não está dentro da vontade soberana de Deus, está dentro da vontade permissiva. É bem longo em estudarmos essa temática. E a vontade permissiva acarreta resultados, consequências dentro da lei da semeadura. Então, observem que uma das estratégias que Satanás descobriu para desmoralizar ainda mais o ser humano e derrubá-lo é através do mau uso do corpo. No momento que a gente usa mal o corpo, acabou. O diabo já tem uma porta de entrada, o diabo já tem uma forma de escravizar. Por isso que as prostitutas, os travestis, todas as pessoas que passaram um bom tempo na vida viciados com pecados sexuais, quando eles vão para Cristo, são pessoas que precisam, irmãos, não tem jeito, de um acompanhamento de um psicólogo, de preferência cristão, precisam de um acompanhamento de um pastor que trabalhe na área de libertação, porque são vários demônios que aquela pessoa deixou para trás. E você pensa que o diabo vai liberar fácil essa pessoa? Ainda que a Bíblia nos diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas entendo, gente, uma prostituta passa 25 anos vendendo o corpo dela, ela tem um encontro com Jesus. Vocês pensam que ela sozinha vai vencer essa batalha? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma pessoa que precisa ter acompanhamento, uma pessoa que precisa ter cuidados. E o mais triste, eu falo isso com muita tristeza, sem apontar dedo para ninguém, sem recriminar. Hoje a gente vê poucas igrejas preocupadas em investir tempo com estas pessoas, porque se gasta tempo com elas, não tem jeito. Dá trabalho, se gasta tempo. São pessoas que precisam ser acompanhadas, é como criança. Temos que ensiná-las a aprender a caminhar, a falar, a se comportar, a viver, porque elas vêm de uma vida estragada. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Isso é sério, isso é sério. E não se dá tanta valorização a essas vidas, que são almas
preciosas, que também Jesus morreu na cruz do Calvário para libertá-las, para purificá-las, para restaurá-las. Por isso nós temos que valorizar muito a mordomia do corpo. Ah, pastor, eu nunca passei por isso. Amém. Glória a Deus, se você nunca passou, mas que Deus dê solidariedade a você, a olhar para pessoas que estão vivendo essa escravidão, porque é uma escravidão terrível. Olha só. O Novo Testamento confirma essa condenação, reprovando a homossexualidade de modo não menos incisivo. Está aqui na apostila. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Uau! Uma listinha que é grande, né? Muito grande, é perigosa, e esta listinha tem que ser considerada. Eram os pecados mais praticados, né? Não apenas nos tempos do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento. Tanto que essas referências aqui de 1 de Coríntios 6:10 e Romanos 1:18, 32, enfatiza esses problemas da homossexualidade. Fora a homossexualidade, tem outro problema, que é muito mais complicado, que é a transexualidade. É o chamado trans. Já ouviu falar dessa expressão trans? No Rio de Janeiro, nos anos 90, usava-se a expressão gilete. Já ouviu falar dessa expressão? Uma expressão chula, que corta dos dois lados, né? Tanto tem relação com mulher como homem. É tremendo negócio. Gente, então os trans hoje estão se multiplicando numa proporção aterrorizante. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero. Menos mal que eles estão admitindo que é um transtorno, que não é uma expressão sadia, ou disforia de gênero. Nesse transtorno, o homem se sente mulher e por isso não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem, igualmente não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. Então tem dois tipos de transexualidade. Tem aquela que o camarada é homem, admite que é homem, mas se relaciona com os dois sexos. E tem outro tipo de transexualidade que o homem se sente mulher e quer ser mulher, tanto que faz operação para implantar seios, para, digamos, implantar órgãos genitais, se transforma, é aquela coisa de louco. Toma progesterona, o hormônio feminino, fica uma coisa de louco, totalmente louco. A mesma coisa o homem que quer virar mulher, a mulher que quer virar homem. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de crianças e adolescentes, trazendo confusão entre eles. Isso é uma estratégia de ordem satânica para destruir o plano original de Deus da criação da família como célula máter, ou célula mãe da sociedade. Trata-se de uma terrível afronta à sacralidade do corpo, criado por Deus com uma identidade binária. Macho e fêmea os criou. Não sei aí em Massachusetts, mas aqui na Flórida, Orlando, já descobri isso, em Tampa, em Miami, eu viajo muito, Jacksonville, Pensacola, tem certas lojas que têm banheiros trans. Alguém já viu isso? Banheiros trans? É tanto para homem como para mulher. Eu caí acidentalmente num Target em Miami. Bexiga cheia, não tenho vergonha de dizer. Chego lá no Target, não prestei atenção, só olhei assim, na pressa a plaquinha, man. Quando eu entro lá dentro, duas senhoras, falei, opa, estou no lugar certo? No que eu volto para a porta, estão duas plaquinhas, homem, mulher, jovem. Caramba, que é isso? Banheiro trans. Eu falei, não acredito, fui sorteado na pressa. As duas senhoras começaram a rir. Are you shame? Yes, ladies, I am. Aí eu saí, caminhei um pouquinho, me aguentei até que encontrei a portinha do banheiro masculino e fui. Mas que alívio ter entrado. Gente, o negócio assusta, gente. Assusta, é tipo banheiro de avião.
Banheiro de avião tem jeito, né? Entra homem, entra mulher, mas a vantagem do banheiro do avião é que é pequenininho, é uma pessoa por vez, concordam? Já os banheiros trans não, é um negócio grande que você vê. Coisa de doido, gente. Eu fiquei aqui 2, 3 minutos desse banheiro. Você vê mictório igualzinho os banheiros masculinos e com mulher dentro. Eu falei, caramba, meu Deus. E não sei se você sabe, o presidente Biden já está liberando os banheiros trans dentro dos Estados Unidos. Alguém está sabendo disso? Não! Pastor, Oh, eu vi em Nova York também, na Target em Nova York também. ia, ia. É, Mas o eu vi isso aí. presidente Biden, isso não saiu na mídia. Olha, confirmando o que está. Nossa irmã Bernadette está dizendo que no Brasil está um nojo. E eu tenho ouvido, eu ouço muito a Rádio Jovem Pan de São Paulo, pela internet, eles têm falado sobre isso. Nojo, irmã, é pouco. É pouco. E a coisa vai chegar numa proporção que a gente não vai ter nem vontade de sair na rua, sobretudo para frequentar lugares públicos, né? Na Europa está terrível, né? Espanha, Holanda, Bélgica, vocês não sabem a podridão que está nesse negócio de trans, né? Porque está se tornando algo normal, algo totalmente normal, porque esta é a bandeira do futuro governo do anticristo, né? Se vocês não sabem, esta é a bandeira, a homossexualidade, tanto gay como lésbica está dominando o planeta Terra, né? E as pessoas estão tomando isso como a coisa mais natural, mas à luz da Bíblia, isso é perversão. Isso é abominação, né? Nossa irmã Bernadette, me permita ler, já sofri discriminação 2 vezes em posto de gasolina por querer, deixa eu ver aqui, caiu a mensagem, por querer usar banheiro feminino e fui impedido. Meu Deus, o que é isso, minha irmã? Não, 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 não. Mas essa é a mentalidade. Não sei se vocês estão acompanhando, não vou entrar em muitos detalhes. O atual governo está implantando esta ideia dos banheiros trans, né? E está crescendo fortissimamente. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, as principais capitais do Brasil já estão adaptando os banheiros trans. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e, sobretudo, das crianças e adolescentes que vão entrar já estão, né, num parafuso das escolas, vocês já sabem, né? Já estou sendo informado, não sei aí na região de vocês, mas aqui em Orlando passa nos canais locais de televisão, coisa que eu fico horrorizado. O que é isso? Isso é palhaçada. As crianças estão sendo ensinadas na escola sobre a mentalidade trans. Falei, "Quê?" É, Quando minha esposa me mostrou. tem Sim, menina na minha escola, na sexta série, elas vão, que tem na hora lá da educação física, que todo mundo tem que trocar, você não pode, você vai no stalls lá atrás, tem menina lá com corte de cabelo assim, igual um homem, você não sabe se é homem ou menina, não tem lógica não. Que Deus Pastor, guarde os nossos filhos. A coisa está ficando é séria. difícil. Eu tive na família um acontecimento desse. As minhas sobrinhas, elas estavam numa escola evangélica, e por motivo de meu cunhado mora um pouquinho longe, em outra cidade, e ele tirou a filha dele da escola evangélica, que é onde os meus filhos vão até hoje. Na segunda semana que ela estava na escola pública, ela chegou para a mãe dela e falou assim: Mamãe, por que que eu não posso aceitar a minha amiguinha me beijar na boca? A minha cunhada Peraí, falou assim: peraí, 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 peraí. Só um peraí, pouquinho, Abissai. O que como que é assim? isso, Abissai? Como assim? Ela falou assim: não, é porque a outra amiguinha minha na escola falou assim que é normal a amiguinha beijar na boca de outra amiguinha. Hum? Abissai, o que é isso, Abissai? Aí o meu Misericórdia, cunhado Abissai. ficou horrorizado. Eu falei assim: se prepara, que é daí para pior. Uau! Principalmente, eu que não estou taxando, não estou defendendo escola A, escola B. Principalmente o estudo público. Sim, sim, sim. O estudo público Porque o não tem estudo jeito. público ele vem com uma agenda muito forte do governo. Exatissimamente, As exatissimamente. escolas particulares ainda elas, mesmo que elas tenham assim, elas seguem alguns calendários públicos, mas elas têm uma agenda própria. Algumas escolas particulares. Existe escolas católicas aqui que elas não seguem as agendas da escola pública do governo. Mas as Sim, escolas sim. públicas, elas vêm com uma agenda muito forte do governo e nesse sentido, de que tudo é permitido, tudo é normal. Os outros são retrógrados.
Estou ciente disso, né? Porque eu tenho tido acesso ao site do Departamento de Educação da Flórida com a ajuda de uma professora daqui, né? E eu tenho estado horrorizado. O programa de ensino para as crianças, olha, eu não vou dizer a vocês vão dizer que eu estou mentindo. É daí que o Abissai está dizendo para pior. O que está se salvando um pouco são as escolas particulares, né? Como o Abissai acabou de mencionar, as escolas católicas e as escolas evangélicas. O problema é que as escolas particulares, como católicas e evangélicas, são caríssimas, mas na conjuntura que estamos vivendo, é a única, está sendo, né, a única saída para aliviar essa pesada carga que está sobrevindo aí, está se aproximando e vai ficar pior ainda. Vai chegar no ponto que os nossos filhos já não vão poder mais ir à escola, a gente vai ter que educá-los dentro de casa. Irmã Sabrina, abra o seu áudio, se aproxime do seu microfone, que só está um pouquinho distante. Há uns meses atrás, dá para escutar? Sim, 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 ouço Há uns perfeitamente. meses atrás eu li que os pais fizeram uma reunião para poder impedir um programa depois da escola de uma igreja, das igrejas satânicas, aí da quinta série para baixo, e eles Sim, conseguiram. Aí eles voltaram para ir para a cidade, para o governo, para poder instalar esse programa na high school, e eles conseguiram. E o yeah. plano, e é literalmente escrito, escola satânica, After School Program, Satanic School. Assim, com esse nome mesmo, não está outro nome, não está outro ensinamento. A Bíblia não entra, mas o plano dele, a cartilha deles estão em todos os lugares. Vocês E estão eles sabedores iam. disso? O governo Biden já abriu aqui nos Estados Unidos para as escolas satânicas estarem integradas com o sistema público de ensino. Alguém está sabendo disso? Não, O eu presidente tinha lido Biden da já outra. abriu. Já abriu. Então, uma escola pode receber o satanismo como parte do programa. Então, é a coisa mais normal. Se você discriminar um satanista, você é processado. Oh! Como está no Brasil, como a irmã Bernadette aqui está fazendo várias mensagens, a coisa parece que está toma lá da cá, toma lá da cá. Expulsar demônio agora é perigoso. Gente, se você vê uma pessoa endemoniada, isso vai ser uma afronta à religião satanista. Então não pode expulsar demônio. Tem que deixar lá ele quietinho, fazendo a desgraça e a miséria que está fazendo. Angelina, Na escola é tão ruim assim que um dia eu tava falando com minha filhinha, né? se aproxima um pouquinho do seu microfone, está um pouquinho distante, por favor. Obrigado. Eu tava no lugar lá para pegar o ônibus para voltar para casa, conversando com minha vizinha. Aí menino, né? Um menino veio para nós e, nossa, esse ônibus está demorando demais. Pois é, eu tô querendo ver minha namorada. Aí eu, ok. Aí ele, mas eu não posso fazer nada porque eu sou menina. Aí eu, você não pode Uau! falar nada. Se você falar alguma coisa, você vai direto para a secretaria. Você não pode falar Está nada. muito difícil, Tá irmãos, está muito ruim. muito difícil. Que Deus nos dê graça, sabedoria, né? Não sei como está aí na sua região, mas que Deus use sua vida com muito equilíbrio, com muita graça, para que o diabo não venha fazer uma anarquia dentro da sua família, junto dos seus filhos, porque está ficando difícil. Daqui a pouco a gente só vai ficar em casa, né, cultuando a Deus, mas que Deus nos dê a necessária sabedoria para saber nos manejar neste mundo tão podre, que não está mais valorizando a mordomia do corpo. Número 3, santificação do corpo. É o ponto fundamental na mordomia do corpo. Diz a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora vocês entendem porque o diabo luta para macular, contaminar a relação do corpo, para impedir de nós termos relacionamento com o Senhor. A Bíblia mostra os meios de santificação que levam em conta a ação de Deus e a contribuição do crente. Os meios da santificação que vêm da parte de Deus, quais seriam eles? É Deus que age diretamente na santificação integral do crente, espírito, alma e corpo. O Altíssimo também o santifica através de Cristo, do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então, nós temos três fontes que nos ajudam a ter o quê? A santificação. O próprio Cristo, seu Santo Espírito e a sua gloriosa
palavra. Se estamos agarradinhos com os três, excelente sinal, porque estamos batalhando para a preservação da santificação da nossa vida. 3.2, a responsabilidade humana na santificação, né? Jogar toda a responsabilidade para Deus. Temos a nossa parte no assunto. Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. Ele faz a sua parte no lado divino, mas o homem tem de ser participante ativo desse processo. Na santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. Logo, o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos. Olha que lindo! A fé em Cristo, dedicação a Deus, andando em espírito e renunciando ao pecado. Então, como é que eu vou fazer a minha parte no processo da santificação? Primeiro, alimentando a minha fé em Cristo. Segundo, me dedicando a Deus. Terceiro, lutando para andar no Espírito, que não é algo fácil. E último, renunciando ao pecado. Mateus 16:24, Romanos 6:18-19. Antes de nós avançarmos no ponto 3, o culto racional e a mordomia do corpo, vamos fazer aqui nos slides que eu já postei no grupo, uma rápida recapitulação interessante. Todos estão enxergando os slides? Alô? Todos estão enxergando? Maravilha. Vamos lá, então. O objetivo desta matéria, que é a terceira aula, é mostrar que Deus confiou aos seus filhos a mordomia dos bens espirituais e materiais. Então, nós estamos estudando 3 objetivos específicos. Apresentar o conceito de mordomo e de mordomia. Número 2, expor acerca da mordomia espiritual do cristão. Número 3, explicar a mordomia dos bens materiais. Deus nos confiou a mordomia dos bens espirituais e materiais. A mordomia prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Número 1, denominamos bens espirituais os recursos e os meios confiados por Deus à igreja. Número 2, denominamos bens materiais os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Mordomo, já aprendemos desde a primeira lição. A palavra vem do latim maiordomo, que significa 3 coisas: criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, ecônomo. Mordomo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa função corresponde à de um administrador, ou seja, nós somos mordomos, administradores de Deus. A palavra mordomia significa cargo ou ofício do mordomo, mordomado. Mordomia, então, é a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são objeto da mordomia cristã. Esta mordomia, olha que linda, está ligada ao ensino da palavra de Deus. Então, aprendemos que a função de mordomo corresponde ao administrador, e a mordomia na Bíblia refere-se à administração dos bens espirituais e materiais. Com respeito à mordomia espiritual do cristão, a mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Um fariseu, abordando Jesus, indagou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mateus 22:36. E Jesus respondeu-lhe de maneira sábia, serena e consistente. Número 1, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Número 2, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22:37-40.
Isso quer dizer, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Quer dizer duas coisas. O nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração, ele o quer por completo. Segunda coisa, além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma e todo o pensamento de uma pessoa. E o outro mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que isso quer dizer? Que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nosso próximo é um familiar. Esposa, pai, filho, irmão, primo, sobrinho. É o nosso irmão em Cristo, nosso vizinho, professor, o colega de trabalho, o carente ou o socialmente excluído. Mordomia da fé cristã, já falamos, a palavra fé vem do grego pistes e do latim fides. Traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Hebreus 11:1. Ora, o fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. 3 características essenciais à fé. Número 1, ela é o fundamento ou base para a confiança em Deus. 2, ela envolve a esperança ou expectativa segura do que se espera da parte de Deus. 3, ela é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas por uma convicção antecipada. Isso quer dizer fé. Por isso que a fé cristã ela é um patrimônio espiritual. Ela é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. E ela é um patrimônio, repito, espiritual de valores e de virtudes inestimáveis. O crente foi estimulado a guardar a fé para não perder a coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, e já próximo da morte, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Então aprendemos que a mordomia espiritual do cristão envolve a prática do amor e o exercício da fé. Já falamos um pouquinho, né, do cristão e das finanças. Então vamos voltar à apostila e vamos entrar no culto racional e a mordomia do corpo. O que é o culto racional? Alguns até brincam com essa expressão culto racional ou culto animal. Vamos entender isso aqui agora. De acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, o nosso culto a Ele, segundo Romanos 12:1-2, deve considerar o seguinte tripé, presta atenção. Número 1, um sacrifício vivo. Número 2, um sacrifício santo. Número 3, um sacrifício agradável. O que isso quer dizer? Sacrifício vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo e agradável, sacrifício de louvor, como diz Hebreus 13:15, pois todos os que cremos fomos crucificados com Cristo. Isso quer dizer que decidimos não viver a mesma vida de antes, não é, ligados ao mundo. Número 2, um sacrifício santo. Alguém se lembra o significado da palavra santo? Vamos lá, nós já falamos aqui várias vezes. Consagrado? Santo. Mas um pouquinho Separado. mais do que isso. Separado. 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 Se você quiser anotar, anote. Santo quer dizer separado. O sentido da palavra santo na Bíblia, né, é separado para uso exclusivo. Essa perspectiva leva o crente à santificação. E uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai,
para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito. Uma vida santa, ou seja, uma vida separada, é de fato um culto ao Senhor. Aí vem um sacrifício agradável. Oferecendo-se em sacrifício vivo, o salmo é visto pelo Senhor como oferta de grande valor. É o Salmo 51, 17, que nos diz. Vamos lá no Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo de número 17. Salmo 51, versículo de número 17. Salmo de Davi, muito bonito, muito importante, um salmo de confissão e de arrependimento. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Mais do que qualquer sacrifício que possamos apresentar a Deus, é isto aqui, ó, que Deus se agrada. Espírito quebrantado, coração compungido e coração contrito, tá? Ou seja, havia naquele tempo da lei a valorização pela apresentação de holocaustos, mas aqui Deus deixa bem claro, olha, eu quero mais do que isso. Eu quero coração quebrantado, quero espírito quebrantado, quero coração compungido, quero coração contrito. Esse é o maior de todos os sacrifícios. Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. E pensa numa coisa que às vezes é difícil. Ou você acha que é fácil? Alinhar a vontade de Deus com a nossa. Aliás, a nossa com a dele é o contrário. Muita gente quer trazer a vontade de Deus para se alinhar com a nossa. Senhor, Senhor, eu quero casar, porque seja com a Joana. Com a Mariquinha não funciona, mas a Joaninha, ela é linda demais. Rostinho, carinha de pêssego, boquinha de framboesa, nariz esculpido. Ai, papai do céu, essa é bonita no planeta, mas Jesus diz, eu quero a Mariquinha. Ela manca da perna direita, ela é feiozinha, tem a sobrancelha que cola de um lado para outro, mas ela é cheia do meu espírito, ela ama a minha obra, ela é missionária. Não, Senhor, faz isso comigo não. Irmãos, parece uma brincadeira, mas hoje nós vemos pessoas brincando com a vontade de Deus, e é difícil, né? Em se tratando de sacrifícios, nós não queremos, muitas das vezes, alinharmos-nos à vontade de Deus. A gente fala assim, em tom um pouquinho para relaxar, mas vamos ser sinceros, quando Deus nos apresenta a vontade dele, você, opa! Até aqui estava maravilha, Jesus, agora seguir a tua vontade é um negócio bem difícil. E é assim, irmãos, e é, porque ela vai exigir sacrifício, renúncia, abnegação, abrir mão de coisas que julgamos muito importantes. Pastor Billy Graham, há muitos anos, pregou uma mensagem sobre abrir mão do nosso Isaac. E é verdade, todos nós temos um Isaac bem guardadinho, bem escondido, mas o nosso Deus é especialista em chegar lá dentro, lá no fundo, e tocar no nosso Isaac, que é ou alguém ou a coisa que mais amamos na vida, acima do próprio Deus. Não é? Se você analisar bem, qual a razão que Deus tocou em Isaac em relação a Abraão? Porque Abraão já tinha em Isaac mais valor do que ao próprio Deus. Por isso que Deus, Abraão, fala, Senhor, apresenta-me a mim em holocausto, teu único filho Isaac, a quem tu amas. E o mais interessante, não vimos nenhum momento Abraão retrucando, dizendo, Senhor, o que é isso? Eu já velho, esperando por um filho, agora tu está me pedindo a ele que sacrificá-lo. Mas Abraão ali foi testado até as últimas consequências e passou na prova, não é? Deixando bem claro
que apesar de que o seu foco estava em Isaac, mas na hora certa Abraão demonstrou que definitivamente ele amava a Deus. Sacrifício agradável, né? Como já falamos, uma das coisas mais belas da vida cristã é quando nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, e é difícil. Esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Pai. Nenhum de nós, sem exceção, podemos dizer assim, de sã consciência, eu estou entregue ao Pai. Mentira. A prova final é, para você estar entregue plenamente ao Pai, você é um sacrifício agradável a Ele? Você está vivendo a plenitude daquilo que Ele já lhe pediu, ou seja, a sua boa, perfeita e agradável vontade? Uma perguntinha que incomoda a cada um de nós. A imagem do sacrifício mostrada didaticamente em Romanos 12 ensina como deve ser a nossa mordomia no campo espiritual e material. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito deste mundo, em que o cristão é instado a viver em sacrifícios cotidianamente. Assim é o nosso culto racional. Vamos ser sinceros aqui com Deus, não comigo ou entre nós. A vida cristã, ela é ou não é uma vida de sacrifícios? Nada comparado ao que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse foi o sacrifício maior, e nenhum de nós conseguimos ou conseguiríamos fazê-lo, mas abaixo do sacrifício maior, que foi o sacrifício de Cristo, vamos ser sinceros, a vida cristã é algo fácil? É algo simples? Não. Ela vai exigir coisas de mim, coisas de você que não temos facilidade assim, ó, de abrir mão imediatamente. Uma das razões que Deus permite com que as provações nos batam e nos abatam, não é? Tudo permissão de Deus é para quebrar o nosso orgulho. Oh, não, pastor, eu sou muito humilde. Não tem esse negócio de orgulhoso, não. Você e eu que pensamos. Nós temos uma medida de orgulho. Talvez não seja aquele orgulho escancarado, aquele orgulho rasgado, né? Nariz empinado. Mas Deus, lá dentro de cada um de nós, sabe que temos uma medida de orgulho. O que é orgulho? Independência para com Deus. Oh! Então, no momento que eu não aprendi ainda a plena dependência para com Deus, eu tenho um certo nível de orgulho dentro do meu coração. Quer ver uma prova bíblica? E uma das mais fortes, Deuteronômio, capítulo 8. Vamos lá em Deuteronômio. Gostaria que você anotasse esse texto. Esse é um dos textos mais fortes com respeito à forma de Deus nos tratar. Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 e 3. Deuteronômio, vou aguardar que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. Todos encontraram? Vamos lá. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Olha só os estágios da humilhação do povo de Israel. Para te humilhar, número 1. Para te provar, número 2. Para saber o que estava no teu coração. Deus sabe, claro, sempre soube o que havia no coração dos israelitas, mas aquela prova é para que eles, os israelitas, soubessem o que estava oculto nos seus próprios corações. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vamos ser sinceros, depender de Deus é tarefa fácil? Não.
Se alguém me disser, é facinho, pastor, eu digo, é mentirinha. É mentirinha, engana que eu gosto. Depender de Deus e 100% nunca foi e nunca será fácil. Sabe por quê? Agora aperte os cintos. Por causa da nossa natureza humana pecaminosa. A partir do momento que nós, né, ali atrás, lá no Éden, Adão e Eva caíram da dependência para com Deus, este vírus, esse defeito de fábrica genético espiritual, ó, foi transmitido a todos os nossos descendentes até chegar a mim e até chegar a você. Em outras palavras, nós não sabemos o que é dependência. É muito o contrário. Nós somos seres independentes e queremos ser sempre independentes. É errado ser independente? Não. Mas em relação a Deus, sim. É complicado, porque vamos ter conflitos sérios, sobretudo no campo da fé. Irmão Elton. Pastor, é muito difícil porque nós somos seres humanos e nós dependemos de conexão. Nós somos conectados com a terra. E viver com Deus é tirar o pé da terra. E tirar o pé no lugar onde não é sólido e viver no aéreo, no lugar onde você não tem onde firmar e só firma pela fé, é muito, muito difícil. É como seria se hoje eu chegasse para alguns de vocês, vamos lá, quem de vocês quer ganhar fácil 10 milhões de dólares? Ei, todo mundo levantava a mão. Ei, eu quero, eu quero, eu quero. Ok, só que tem um problema. Você tem que pular de um precipício de 200 metros de altura e vai cair no fundo de um rio. E lá no fundo do rio está uma caixa cheinha de 3.200 barras de ouro, valendo 10 milhões de dólares. E aí? Aí você ia pensar 10 vezes, opa, pular de um precipício de uma plataforma de 200 metros de altura, cair na fundura de um rio, lá no fundo pegar uma caixinha com várias barrinhas de ouro, 3.200 barrinhas de ouro, para eu encontrar os meus 10 milhões, tá, para de loucura, isso eu não faria. Mas a fé é um salto no escuro. Vamos ser sinceros, depender de Deus, como falou o irmão Elton, é tirar o nosso pé da terra. E nós somos da terra, não tem jeito. Por isso que temos que lutar para nos despegarmos aos pouquinhos da terra. Quer ver um conselho que Paulo deu? Colossenses capítulo 3. Vamos lá. Colossenses capítulo 3. Isso aqui é uma ginástica espiritual. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é difícil. Não pense que isso aqui é fácil para mim, não, porque eu estou batalhando há mais de 50 anos. E às vezes eu vou para trás, vou para frente, vou para trás, vou para frente. Isso aqui é difícil. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fosseis ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Da onde? Lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas da onde? Daqui de baixo? Lá do alto. Não nas que são da... Como é difícil, gente. Você tem tudo nessa vida. Vamos dizer assim, né? Um exemplo. Você ganha 10 mil dólares por mês, tem a sua casa quitada, 7 quartos, 5 banheiros, 3 piscinas, 8 acres. Você tem um casão. Conta bancária puta, ajuda mais de 3 mil pessoas por mês. O que você vai querer da vida? Sua cabeça está na terra. Esse é o problema. Você pode não ser essa pessoa milionária, bilionária, trilionária, mas queiramos ou não, nossa mente, naturalmente, ela está fincada nas coisas da terra. E aqui Paulo dá um grande desafio. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Ou seja, qual é o problema nosso? Vivemos nesta vida? Não. Nos apegarmos às coisas desta vida. Jesus disse, trabalhai até que eu volte. Então temos que continuar trabalhando, batalhando pela nossa vida, pela nossa família, pela integridade da nossa família, mas com o foco para onde? O foco lá para cima. Mas tem muito crente que está com foco aqui embaixo. Só
fazendo 2.500 planos para dentro de 2 anos. Não, dentro de 2 anos eu vou ter 2 terrenos lá no Rio Grande do Sul, vou ter um casão lá em Brasília, vou construir uma lá no Ceará, e vou fazer um casarão lá em Salvador da Bahia. Você está fazendo 1.200 planos dentro de 2 anos. E quem somos nós, irmãos, para fazermos planos se a nossa vida pode mudar no próximo minuto? Alô? Vamos lá para pensar. A minha vida e a sua não pode mudar no próximo minuto. Mas um minuto. Alô? Alguém está me entendendo? Basta 1 minuto que a nossa vida pode fazer isso. Ó. Uma mudança da água para o vinho. Não precisamos de 2 dias ou de 2 anos. Que Deus tenha de nós misericórdia. Quem de nós podemos garantir que amanhã vamos acordar? É isso, pastor, pelo amor de Deus. Eu estou exalando saúde, estou exalando juventude, estou exalando vida. A quem garante que amanhã o seu córtex cerebral vai ligar e você vai acordar? Eu não sei se eu já cheguei a falar isso aqui, né? Uma das maravilhas da ciência. Nós temos um dispositivo, ó, debaixo da nuca. Coloca a sua nuca, tem uma cavidade lá na nuca. 2,5 centímetros abaixo da cavidade tem um nervozinho no desenho do meu dedo assim encolhido, para dentro, chamado nervo córtex. Qual é a função deste nervo? Ele liga e desliga o nosso cérebro do chamado sono REM. Ou seja, quando você está se encostando para o processo do sono, a melatonina ela é liberada no seu organismo e, sobretudo, no seu cérebro. Olha que coisa interessante, né? A melatonina ela está aqui na nossa na glândula hipófise. Então, ela sai daqui e, ó, ela é liberada lentamente até dominar todo o nosso cérebro. Uma parte da melatonina atinge o nosso nervo córtex. E sabe como ele funciona? Como fosse um disjuntor. Você tem aquele soninho gostoso e vai, e vai, e vai. Daqui a pouco você apaga. Alguém já percebeu isso? Não é parecido com uma anestesia, só que natural. Sim ou não? É natural. Alguém aqui já passou pelo processo de ter uma anestesia? Alguém aqui já passou por cirurgia? Só que não é natural, é um negócio estranho. A última vez que eu passei por uma cirurgia, a enfermeira do meu lado: Seu Luiz, conta comigo de 1 a 10. É ruim. Cheguei até o 4. 1, 2, 3. Assim, ó, foi uma coisa mais estranha. Eu falei igual um pato. E não consegui, até hoje eu não consigo me lembrar direito. Eu não consegui fechar o 4. Assim mesmo, como esse movimento que eu faço na minha boca. Eu acordei 9 horas depois, olhando para minha esposa fazendo assim. Falei, Jesus, eu estou no céu. Eu estou do lado de uma anja que tem o rosto da minha esposa. Estou morto. Gente, fiquei 9 horas apagado. É a coisa mais louca. Quando eu acordei, eu falei, estou no céu, hein? Que estranho. No céu tem uma anja com a cara da minha esposa. Minha esposa ficou tão nervosa, me deu um tapa no rosto. Seu sem vergonha, você me matou. Você não acordava desta anestesia. Até os médicos estavam preocupados, que era para ter me desperto 3 horas antes, mas ainda fui embora. Falei, esse homem não acorda, o que está acontecendo, né? Fizeram de tudo, fui acordar, era uma cirurgia simples, né? Fui extrair uma hérnia umbilical, mas eu fiquei dormindo 9 horas. Aonde eu quero chegar, irmãos? Quando eu e você dormimos, o córtex cerebral ele desliga igualzinho o disjuntor. Desliga. E algumas horas depois, 5, 6, 7, 8, 9 horas depois, ó, a melatonina ela trabalha no sentido inverso. E ela é igual um disjuntor, ela religa e eu e você voltamos à vida. E algumas pessoas, elas morrem, já ouviu falar, ó, morrer dormindo? É porque o córtex cerebral não religa. Você está entendendo? Como a nossa vida ela é leve, ela é passageira demais. Basta que Deus lá diga, não vai ligar não. O Elton foi todo feliz para a cama, desligou. Mas amanhã de manhã ele não vai ligar na terra não, ele vai ligar no céu. Oh! E quantos acordam lá no céu?
Não estou dizendo que vai acontecer isso com o irmão Elton, não. Pode acontecer comigo, ou pode acontecer com qualquer um de vocês. Aonde eu quero chegar com isto? Que nada nesta vida é duradouro, é tudo passageiro. Por isso que temos que ter muito cuidado com respeito ao nosso culto racional e com respeito à dimensão material e espiritual que Deus deu a este nosso corpo, né? Essa conclusão aqui eu quero ler de novo. O nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos um sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Olha que interessante, em outras palavras, se vocês estão percebendo, tudo que nós fizermos neste corpo terá consequências na vida futura. E quer um exemplo? A salvação. Como é que temos a garantia da salvação? A partir do momento que nós preservamos o nosso corpo para Cristo. Cuidamos deste corpo para Cristo. Porque a salvação pode ser perdida quando nós descuidamos não apenas da santificação deste corpo, mas a santificação do nosso corpo espiritual. Aí nós temos a mordomia da alma e do espírito. Gálatas 5:16, 22, 25. Para ser mordomo da alma e do espírito, o homem necessita, antes de tudo, da fé em Deus, da entrega incondicional a Cristo Jesus e da ação poderosa do Espírito Santo na sua mente, pensamento e maneira de viver diante do Criador. Então aqui é mais complicado. Se você acha que cuidar do corpo é difícil, cuidar da alma e do espírito é um pouquinho mais, mas não é impossível. Para isso é preciso ser uma nova criatura, nascer de novo, passar pela experiência do arrependimento e da regeneração. Assim, além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma e o espírito. É o que veremos nesta parte da lição. Conceituando alma e espírito. Eu não sei se vocês já ouviram falar que no meio evangélico há um grupo que se chamam tricotômicos. São adeptos à tricotomia. E tem um outro grupo que são dicotômicos. São adeptos à dicotomia. Vamos lá. O que quer dizer tricotomia e dicotomia? Tricotomia, 3 partes. Dicotomia, 2 partes. A Bíblia dá muita sustentação à tricotomia, ou seja, que nós somos seres vivos criados em 3 partes: espírito, alma e corpo. Mas existe um grande número de defensores que alegam que nós somos dicotômicos, ou seja, apenas corpo e alma. E aí? E o espírito? Está onde? Fica aonde? Só para você entender. O corpo tem 5 entradas. Alô, preste atenção. O nosso corpo tem 5 entradas. Alguém pode me dizer quais são essas 5 entradas básicas? Também chamado de 5 sentidos. A irmã Sabrina está fazendo mímica, porque o áudio dela está Paladar, fechado. olfato, tato, visão. Paladar, olfato, tato, visão. E o... E o... Agarrou, Abissai. Peraí, paladar. E Paladar a audição. Audição. e audição. 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 Então anote aí. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Tato. Essas são as 5 portas do nosso corpo. E essas 5 portas se conectam diretamente até onde? A nossa alma. Então, a conexão entre o corpo e a alma são exatamente o quê? Os 5 sentidos.
os 5 sentidos vão estar fazendo contato com a nossa alma. E quais são as 3 propriedades da nossa alma? Emoções, mente, emoções e vontade. Mente, emoções e vontade. E qual é a função do nosso espírito? Adorar a Deus. Discernimento. Observar as coisas no plano espiritual. Nós adoramos a Deus no nosso espírito, na nossa alma. Nós ouvimos a voz de Deus, não é no nosso corpo, é no nosso espírito. Ainda que você tenha uma experiência até audível, porque tem pessoas que têm experiências audíveis a nível dos 5 sentidos de ouvir a voz de Deus, mas na maioria das vezes ouvimos a voz de Deus aonde? Lá dentro do nosso espírito. Alguém já teve essa experiência de uma voz lá dentro, falando com você? Elton, alô, estou aqui. E o Elton olha para todos os lados, não tem ninguém aqui no meu quarto. Para você, mas ele ouve com toda clareza, não é uma voz audível na maioria das vezes, é uma voz que está lá dentro do espírito. Já ouviu essa voz que conversa com você, que orienta você, que dirige você, que conforta você e que faz lembrar textos da Escritura Sagrada? Isso é lindo, gente. É o Espírito Santo se comunicando conosco dentro do nosso espírito. Por isso, eu não vou entrar em maiores detalhes, que Satanás ele é muito astuto em trabalhar com a música. Porque a música, do lado manipulado por Satanás, tem o objetivo de ressaltar o que é o corpo. A música sacra ressalta a importância da melodia, que toca o quê? O nosso espírito, que nos leva ao que é a verdadeira adoração. Já a música satânica, ela dá ênfase ao quê? Ao mover, a trabalhar com o nosso corpo, fazendo com que o nosso espírito fique em último lugar para prestar adoração a Deus. Por isso que nas igrejas neopentecostais e em outras igrejas de movimentos estranhos valorizam mais as músicas estridentes, barulhentas, bum, 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 porque o excesso de ruído abafa o nosso senso de adoração. A manipulação das melodias ofusca o nosso raciocínio e a nossa consciência, que estão ligados com o nosso espírito. Então, o objetivo do diabo é bloquear a nossa genuína adoração a Deus, que acontece aonde? No espírito. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito real. Olha só. O significado de alma. Vamos deixar isso resolvido de uma vez por todas, porque dá muita confusão. No Antigo Testamento, a palavra alma é nefesh, é uma palavra hebraica, nefesh. No Novo Testamento, o termo usado é psique, ou psique, que tem sentido de alma e de vida, e encontra-se ligado à palavra psíquicos, que significa pertencente a esta vida. Ela é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, personalidade ou a pessoa mesmo, 2 de Coríntios 23. Assim, o texto bíblico de Levítico 10:15 revela uma diversidade de sentidos para a palavra alma. Ou seja, no Antigo Testamento, a palavra alma ela não está limitada apenas a um significado, tem vários. E está aqui o exemplo. A palavra alma pode significar, no versículo 10, pessoa física, a vida de um animal, versículo 11, a vida de uma pessoa, no versículo 11. Do ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos, conforme Jesus expressou num contexto de angústia. A minha alma está profundamente triste até a morte, ou seja, as minhas emoções, os meus sentimentos estão profundamente tristes até a morte. A origem da alma. A alma está unida ao espírito, ou é uma parte imaterial.
E por isso é humanamente impossível separá-los. A única coisa que consegue separar a alma do espírito, o que é? A palavra de Deus. Hebreus 4:12. Assim, tanto a alma quanto o espírito constituem a parte imaterial do ser humano em relação à origem da alma. Há pelo menos, olha que interessante isso aqui, 3 teorias que tentam explicá-la: a teoria da pré-existência, a teoria do criacionismo e a teoria da participação. Isso aqui é importante porque os filósofos nas escolas trabalham muito com essas 3 teorias para corromper a mente dos jovens e dos adolescentes. A teoria da pré-existência. Segundo essa teoria, as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo gerado, num processo denominado reencarnação. Escute essa. O objetivo desse processo é levar a pessoa a sofrer pelos pecados cometidos em pretensas existências anteriores. Esse é um dos pontos fundamentais do espiritismo, entretanto, não há fundamento bíblico para essa teoria. A Bíblia revela que o pecado original passou a todos os homens e que vigora até os dias atuais, pois Ele não vai há vir pra homem que cá. não Vai peque. dormir. Porém, o sangue de Cristo purifica o Pega. pecador É essa que ele quando tá este se dormindo. arrepende, Pega. confessa o seu pecado Pega aqui, Radassi, e vai. deixa. Eu Pega creio e que alguém vai. deixou o som ligado por Anda, Radassa, acidente. leva Ok, vou ter agora. que fechar aqui. Só um momentinho. Ok. Ok, perfeito. Tive que fechar o som porque houve um vazamento aqui de som. Perfeito. Bom, essa teoria da pré-existência, irmãos, é o que os espíritas alegam. Não sei se vocês conhecem algum espírita. Eu conheço no Brasil 2 famílias. E uma família é assustadora, uma família muito querida, mas eles alegam o seguinte: ó, tá vendo essa árvore, essa mangueira aqui, pastor? Pois não, é minha mãe. O que é? É minha mãe tá aqui. Sua mãe? E é. Minha mãe morreu e se encarnou dentro dessa árvore. Como é que o irmão sabe que é sua mãe? Ela fala comigo. O que é? E ela fala comigo, ela me dá as mangas quando eu estou com necessidade, ela faz com que as folhas caem em cima de mim fazendo carinho. Não, peraí, não tá brincando comigo. Aí depois ele se vira, vai lá no fundo do quintal e me mostrou, tá vendo aquela lagartixa enorme? Parece as da Flórida? É minha bisavó. Aí fala, peraí, agora você tá brincando comigo. Essa é minha bisavó encarnada. Só tem que ver o dia que ela tá feliz. Ela se coloca de pé com as patinhas para. Para. Da onde irmão tirou tudo isso? Eu chamei de irmão porque ele é um desviado da Igreja Batista e se tornou espírita. E ele crê com todas as palavras da reencarnação. Irmãos, é uma coisa assustadora como o espiritismo está dominando hoje no Brasil e no mundo. Acredite se quiser. E tem pessoas que conheceram o Evangelho, se desviaram e hoje se inclinaram abertamente ao espiritismo, ou seja, esta é a chamada teoria da pré-existência, né? Que lá no passado, né, uma pessoa teve o atrevimento de dizer, pastor, o senhor no passado era um guru, está repreendido em nome de eu, guru, olhou assim para mim, né? Assim, questão de 5 minutos, disse que eu tive vidas no passado, está repreendido, só tive uma vida só, e eu estou lutando para ter uma, para agradar a Deus, eu tive outras, espera aí. Não dá brincando. Se no Expresses é um problema para uma vida, imagine para 2 ou 3 vidas. Que é isso? Eu queria dizer minha esposa, né? Eu quem saiba. Estou tendo um vidão do teu lado. Minha filha. E a minha esposa diz isso, né? Quem conhece a minha esposa como irmã Sabrina, a família Ramalho, né? Porque estão 30 anos juntos, né? Então minha esposa tem propriedade, né? Eu nunca poderia ser espírita, minha esposa diz. Por quê? Porque eu sei o que são 30 anos do teu lado. Graças a Deus, Senhor, que a vida que temos em Cristo Jesus ela tem que ser da melhor maneira preservada e batalhada, porque depois desta vida só tem uma esperando por nós, que é a vida eterna. Então temos que ter muito cuidado com o que fazemos nesta vida. Depois tem a outra teoria, que é o criacionismo. Segundo essa teoria, baseada no pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação de almas diariamente. Olha que interessante. Para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos. É como se Deus tivesse uma fábrica de almas. E na medida que ele vai criando as almas, ele vai jogando assim aleatoriamente dentro de certos corpos. Estranho isso, não? Aí tem a teoria participativa,
A teoria expressa que Deus dá vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica geradas por ele. Assim, o homem e a mulher geram um novo ser com cooperação divina. Atos 17, 28 e Hebreus 1:3. É uma visão que tem base na Bíblia e que está harmonizada com a palavra de Deus. Fala o Senhor, o que estende o céu, que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, nós abraçamos aí a teoria participativa. A primeira é abraçada pelos espíritas. A segunda, ela é muito propalada, muito ensinada pelos budistas e hinduístas. Mas a terceira, ela encaixa perfeitamente com o projeto bíblico. Conceituação de espírito. Segundo o Novo Testamento, a palavra se refere a espírito, é pneuma. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana, o próprio ser da pessoa, e mais especificamente, a fonte do discernimento das emoções e da vontade de uma pessoa. Assim, o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. Para terminar por hoje, nesse sentido, em termos espirituais, só há dois tipos de crentes: os espirituais e os carnais. Romanos 8:1 assim nos ensina. Os crentes espirituais caracterizam-se pelo seu espírito dominado pelo Espírito Santo. Os carnais vivem de acordo com a natureza carnal, que não foi submetida nem transformada por Cristo. Assim está em Gálatas 5, 19, 21. Quando você lê a listinha, é uma listinha das obras da carne. E os cristãos da igreja ou da região da Galácia estavam se portando ou tendo um comportamento com estas obras. São 19 obras da carne, né? Em contraposição com as 8 ou 9 obras do fruto do Espírito. Em outras palavras, um cristão carnal, ele é dividido entre viver uma vida guiada pelo Espírito Santo e, ao mesmo tempo, uma vida guiada pela sua natureza humana pecaminosa, que chama-se carne. Então, temos que ter cuidado para que a carne, ou seja, a nossa natureza caída, prevaleça mais do que a natureza espiritual. Para você entender isso com mais propriedade, leia na sua casa o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, onde ele diz o seguinte, em um dos versículos: o mal que eu quero fazer e que está em mim, esse eu faço. Mas o bem que eu quero fazer e este não está em mim, este eu não o faço. Então, Paulo, que teve uma vida separada, santificada, para ser usada poderosamente por Deus, se ele, tão separado, tão santificado, tão usado por Deus, viveu esse tremendo dilema, ei, o que resta para mim e para vocês? Meu Deus, pastor, então nós estamos no sal, não. Você pode estar no sal, eu estou no sal, no vinagre, na salmoura. Que Deus tenha misericórdia, porque se ele chegou a dizer isso, então que Deus nos ajude. Os 3 maiores inimigos que os crentes podem ter, o mundo, Satanás e a sua carne. É muito fácil você dizer para o mundo, eu te repreendo em nome de Jesus. É muito fácil você olhar para Satanás e dizer, sai de mim, Satanás, em nome de Jesus. Mas quem de nós, diante do espelho, chegou a dizer o seguinte, eu te repreendo, Luiz Prestes, em nome de Jesus. O Elton já chegou a fazer isso. Elton, eu te repreendo em nome de Jesus. Ou Flávio, eu te repreendo, Flávio. Você é linda, mas te repreendo em nome de Jesus. Será que alguns de nós já tentamos fazer isso? Claro que não. Porque nós sabemos que nós somos o nosso pior inimigo, espiritualmente falando. Entre eu ter medo do mundo e do diabo, eu tenho que ter medo do Luiz Prestes. Irmão Elton, com todo respeito, entre irmão ter medo do diabo e do mundo, tenha medo de si próprio. Esse elemento aí é perigoso. Que Deus tenha de nós misericórdia.
E a Bíblia nos mostra, né, que os homens santos usados por Deus lutaram com um grande inimigo das vidas deles, o eu deles, né? Elias lutou contra o seu próprio eu, Moisés lutou contra o seu próprio eu, Jacó e tantos. Mas foram homens de Deus, usadíssimos por Deus, mas nos deixaram um grande, maravilhoso exemplo que no momento que abrimos mão do nosso eu e começamos a abnegar-nos e renunciarmos, não é? Dando a Deus o direito de ele ser o quê? O Senhor dos nossos corpos e da nossa vontade. Aí nós estamos começando a aprender a exercer a mordomia. A gente pensa que conhece a mordomia na prática, mas nós não conhecemos. Que Deus nos ajude a sermos bons mordomos, não apenas dos nossos corpos, mas de todos os bens espirituais e materiais que Ele nos confiou. Na próxima aula, nós vamos entrar um pouquinho mais detalhado na mordomia da alma. O homem interior, vamos falar um pouquinho mais forte sobre a tricotomia do homem, a mordomia da alma, a necessidade da alma, a santificação da alma, a mordomia do espírito e a mordomia da família. Ô, papai do céu! A Bíblia ensina o seguinte, ó: Deus, família, igreja, trabalho. E tem pastores que têm ensinado o contrário. Ó, Deus, igreja, família. Cuidado. Isso não é bíblico. Deus, sim, número 1. Número 2, família. Igreja nunca pode ser número 2, porque a igreja é produto de famílias. A primeira igreja, minha e sua, é a nossa família. Nós temos que ser os pastores e as pastoras da nossa família. Somos sacerdotes chamados por Deus. Se não cuidamos bem da nossa casa, como diz Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, como vamos cuidar da casa de Deus? Então, que Deus nos ajude a entendermos essa verdade bíblica. Vamos estudar essa temática linda, a mordomia da família, porque a família é tão atacada por Satanás nos últimos tempos, porque no momento que ele neutraliza o poder do Espírito na família, ele consegue desmoralizar e enfraquecer a igreja de Cristo na terra. Deus falou alguma coisa com você nesta noite através da sua palavra? Deus falou alguma coisa com você? Comigo ele falou muito. E que ele possa continuar nos falando, nos ministrando e nos ajudando. Próxima aula, vamos corrigir todos os nossos exercícios, tá bom? Então, venham preparados, próxima aula, se você ainda não teve aquele tempinho suficiente para preparar os seus exercícios, tá? E lembrando que a entrega do trabalho de escatologia, quem tem que entregar, 28 de março, não vai ter prorrogação, não. 28 de março. Por favor, faça um esforçozinho e envie para nós o seu trabalhozinho de escatologia para você não ficar sem nota. Terminamos então hoje por aqui. Obrigado, família Ramalho, irmã Sabrina, Angelina, pastor Anderson, muito obrigado, irmã Flávia Pitol, obrigado, irmã Amanda. Sua apostila vai amanhã pela terceira vez e vai chegar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, irmão Elton, esperando aí a resposta daquele mistério, né, para a gente providenciar na próxima semana. E irmã Emanuela Leal, não, irmã Bernadette, ela já apareceu como Emanuela Leal, não sei. Esse nome aí deve ser o nome fantasia, o pseudônimo da nossa irmã Bernadette. Eu já vou aparecer com o meu pseudônimo lá, Emanuela Leal. Gostei, irmã? Ficou bonito, né? Emanuela Leal, esse é o pseudônimo, né? Conhecida como Bernadette Braz. Legal. Vou ter que criar um pseudônimo para mim, não sei qual é, mas vou criar um pseudônimo. Não se assusta, não. Obrigado, irmão Leandro. Deus abençoe poderosa. É a sua filha. Lindo nome, Emanuela Leal. Absai, obrigado pela sua participação, irmã Ilana. Abrigada e protegida do frio. Cuidem-se vocês aí desse frião aí do norte, né? Eu vou estar aí no norte no sábado. Sábado, orem por nós, irmãos. Teremos a nossa segunda formatura. Isso mesmo. Segunda formatura, um grupo aí do básico e do médio em teologia. Estaremos dando ali formatura da segunda formatura da nossa escola teológica na cidade de Danbury, estado de Connecticut,
Ajuda-nos com as suas orações. Vamos, entre segunda e quarta-feira, já postar as fotos, vídeos, e vocês vão ser os próximos, para a glória do Senhor. Vai ser uma festa bonita, né? Que já dentro de alguns meses, né? Todos vocês já estarão, em nome de Jesus, né? Dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos agradecer a Deus com a palavra de oração. Muito obrigado. Deus nos abençoe e nos voltamos a ver na próxima terça, dia 21 de março. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, obrigado por esta noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia em nosso meio. A tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E te agradecemos que para cada aflição que temos uma vitória, temos um livramento da parte do Senhor. Eu quero te agradecer por todos que puderam estar aqui, por aqueles que não puderam, devido a circunstâncias, dificuldades, limitações e lutas, mas crendo que a vitória está já com eles, em o nome de Jesus. Despede-nos em paz, em segurança, dá-nos uma noite de repouso reparador, uma semana de vitória, e permita-nos regressar na próxima aula, terça, dia 21, para que este compromisso não pare, ao contrário, ele aumente mais ainda, e possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. É a nossa oração que fazemos agradecidos no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça É necessário que ele e que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele É cresça necessário e que que ele eu cresça. diminua. E eu É diminua. necessário que ele cresça É e necessário que eu ele cresça. diminua. E eu E a diminua. Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus nos abençoe, bom descanso. Daqui a pouquinho, esta aula gravada, postada ali no nosso grupo do WhatsApp das terças-feiras, para você revê-la. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Beijo no coração de vocês. Vejo breve, 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 em o nome de Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Bom descanso.